Um menino de 6 anos saiu de casa para ir à escola, que ficava a 150 metros de distância. Nunca chegou. 5 dias depois, lenhadores encontraram um corpo num matagal, sem as mãos, sem as vísceras, sem o couro cabeludo. A conclusão da polícia chegou rápido: ritual de magia negra. A primeira-dama da cidade havia encomendado o sacrifício do menino para abrir caminhos espirituais para o marido prefeito. 7 pessoas foram presas. Confessaram, foram condenadas. Uma delas morreu na prisão. E então vieram as gravações. As fitas, que ficaram guardadas por quase 30 anos, mostravam o que de fato acontecia nesses interrogatórios: choques elétricos, afogamentos, ameaças, desespero. E uma polícia que confundia o nome da vítima durante a própria sessão de tortura, que deveria produzir a confissão. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal encerrou definitivamente o caso. Todos os condenados foram absolvidos. O governo do Paraná pediu perdão oficialmente. O inocente já estava morto. E o assassino de Evandro nunca foi encontrado. Segue solto. Talvez ainda vivo. Para entender o caso Evandro, você precisa entender o contexto em que ele aconteceu. Porque a morte desse menino específico não foi um evento isolado. Ela caiu num terreno que já estava saturado de medo. Entre os anos 1980 e 1990, o estado do Paraná registrou o desaparecimento de 28 crianças. 28. Em cidades diferentes, em circunstâncias diferentes, mas com o mesmo resultado: crianças que saíam de casa e não voltavam. A maioria dos casos nunca foi resolvida. O medo que pais sentiam naquele período no litoral do Paraná era real, concreto e alimentado por uma incapacidade estrutural do Estado de dar respostas. Em Guaratuba, especificamente, 2 meses antes do desaparecimento de Evandro, uma outra criança havia sumido. Leandro Bossi, 8 anos. O corpo de Leandro nunca foi encontrado. O caso permanece aberto até hoje. A cidade estava com os nervos à flor da pele quando Evandro desapareceu. Evandro Ramos Caetano tinha 6 anos e meio. Era o 6º de abril de 1992, uma segunda-feira. Sua mãe, Neuza, trabalhou naquele dia na escola onde Evandro estudava, localizada a apenas 150 metros da casa da família. Pela primeira vez, ela permitiu que o filho fosse sozinho buscar um lanche e um brinquedo que havia esquecido na escola. 20 minutos depois, ela percebeu que o menino não havia voltado. Achou que ele poderia estar na casa de parentes que moravam perto. Quando voltou para casa e encontrou a porta trancada por dentro, com o lanche e o brinquedo em cima da mesa, intocados, entendeu que algo havia acontecido. As buscas começaram imediatamente. 5 dias depois, no dia 11 de abril, 2 lenhadores que trabalhavam num matagal próximo encontraram o corpo de uma criança. O que eles viram foi tão perturbador que ficou gravado nos depoimentos prestados anos depois como algo que nunca conseguiram esquecer. O corpo estava sem o couro cabeludo, sem vísceras, sem parte das mãos e dos pés. Nenhum documento, nenhuma roupa completa. O pai de Evandro, Raimundo, foi chamado para o reconhecimento. Ele identificou o filho por uma mancha de nascença nas costas e por 2 objetos encontrados na cena: as chaves da casa e a cueca do menino. A dentista de Evandro confirmou o reconhecimento pela arcada dentária. A investigação começou sob comando da Polícia Civil do Paraná, o chamado Grupo Tigre, considerado a elite da corporação. Por meses, o Grupo Tigre investigou sem chegar a um suspeito. Nenhuma pista sólida, nenhum indiciado. E uma cidade que exigia respostas enquanto o medo de novos desaparecimentos continuava. Foi nesse contexto que um primo da família de Evandro entrou em cena. Diógenes Caetano dos Santos Filho era ex-investigador da Polícia Civil e, segundo apurado depois, tinha uma relação de profunda animosidade com a família do prefeito de Guaratuba, o Zabade.
Diógenes acusava Celina Abade, mulher do prefeito Aldo Abade, de ter causado a separação dos pais de Diógenes. Havia também rivalidades políticas. A família de Diógenes e os Abade eram adversários políticos históricos na cidade. Por conta própria, sem mandato judicial, sem autorização da Polícia Civil que conduzia a investigação oficial, Diógenes montou um dossiê. A conclusão do dossiê era específica. Celina Abade e sua filha Beatriz haviam encomendado o sequestro e assassinato de Evandro para um curandeiro chamado Osvaldo Marceneiro, que teria realizado um ritual de magia negra usando o corpo do menino para abrir caminhos espirituais de fortuna e poder político para a família Abade. O valor pago pelo ritual, segundo o dossiê, 15 milhões de cruzeiros. Diógenes enviou o dossiê ao Ministério Público. A Polícia Civil foi afastada do caso. Uma nova equipe assumiu. O Grupo Águia, braço de inteligência da Polícia Militar do Paraná, comandado pelo capitão Valdir Copete Neves. E foi a partir daí que o caso tomou um rumo que o Paraná levaria décadas para reconhecer como uma catástrofe judiciária. Valdir Copete Neves era o tipo de policial que a ficção policial costuma retratar como o detetive implacável que resolve casos que ninguém consegue. Na realidade, o que os documentos e as gravações posteriores revelaram é um retrato bem diferente. Um homem com métodos que incluíam tortura sistemática e, segundo investigações posteriores, uma peculiaridade que hoje parece sinistra demais para ser coincidência. Copete Neves tinha, segundo relatos de colegas e documentado em investigações posteriores, uma obsessão pelo número 7. Seu sobrenome, Neves, lido ao contrário, é Seven, 7 em inglês. E coincidência ou não, quando o Grupo Águia encerrou sua investigação do caso Evandro, havia exatamente 7 acusados. Os 7 eram Celina Abade, a primeira-dama, sua filha Beatriz Abade, o curandeiro Osvaldo Marceneiro, o artesão Davi dos Santos Soares, o amigo de Marceneiro, Vicente de Paula Ferreira, e 2 outros acusados, Ayrton Bardelli dos Santos e Francisco Sérgio Cristofolini. A acusação dizia que todos participaram de alguma forma do ritual na serraria da família Abade. As confissões foram obtidas em interrogatórios conduzidos pelo Grupo Águia, sem a presença de advogados, sem supervisão judicial, em locais não oficiais. As fitas que registraram parte desses interrogatórios ficaram guardadas por quase 3 décadas. Quando o jornalista Ivan Mizanzuc finalmente teve acesso à versão não editada de uma das gravações, em 2019, o que ele ouviu era diferente em detalhes cruciais da versão que havia sido apresentada à justiça. As gravações mostravam confissões obtidas sob evidente coerção. Os acusados pediam piedade. Diziam que estavam cooperando. Em um dos trechos mais perturbadores, o interrogador confundiu o nome da vítima. Chamou a criança pelo nome errado durante o interrogatório, destinado a obter a confissão sobre a morte de Evandro. As torturas, segundo os acusados em declarações posteriores e segundo laudos produzidos anos depois, incluíam choques elétricos, afogamentos simulados e agressões físicas que não deixavam marcas visíveis. Nenhuma dessas confissões foi repetida em juízo. Em nenhum dos 5 julgamentos que se seguiram, nenhum dos acusados confirmou perante um juiz o que havia dito no interrogatório do Grupo Águia. A explicação era sempre a mesma. Haviam sido forçados. A promotoria, nos anos 1990, descartou a tese de tortura com base em exames de corpo de delito, que, segundo a defesa, foram realizados de forma superficial. O primeiro julgamento, em 1998, tornou-se o mais longo da história do judiciário brasileiro, 34 dias de tribunal do júri. No final, Celina e Beatriz Abade foram absolvidas. A tese do ritual satânico não convenceu o júri, mas o caso estava longe de terminar. Novos julgamentos se seguiram em 1999, 2004, 2005 e 2011. Em 2011, Beatriz Abade foi condenada a 21 anos de prisão.
Davi Soares, Oswaldo Marceneiro e Vicente de Paula Ferreira também foram condenados. Vicente morreu na prisão em 2011, de câncer, antes de ver o desfecho do caso. Enquanto isso, o capitão Valdir Copete Neves seguiu sua carreira na Polícia Militar. Em 2009, foi condenado a 18 anos de prisão por tráfico internacional de armas e formação de quadrilha. Havia se tornado, segundo as investigações, uma figura central na proteção armada de fazendeiros contra invasões de terras. Em outubro de 2018, Copete Neves foi executado com 13 tiros na cidade de Ponta Grossa. O assassinato do capitão nunca foi formalmente elucidado. O Diógenes, primo da família de Evandro que havia montado o dossiê original que direcionou as suspeitas para o Zabadi, foi posteriormente processado por calúnia. Os mesmos acusados que ele havia ajudado a enviar para a prisão processaram-no após as revelações de tortura. Nos documentos do processo ficou registrado o que muitos já suspeitavam: a animosidade pessoal e política de Diógenes contra a família Abag havia sido o motor de uma acusação sem fundamento sólido que destruiu vidas reais. Em 2018, o jornalista Ivan Mizanzuki lançou o podcast Projeto Humanos, com uma temporada dedicada exclusivamente ao caso Evandro. O trabalho levou anos de pesquisa, dezenas de entrevistas e, eventualmente, o acesso às gravações dos interrogatórios na versão não editada, fitas que haviam estado no processo judicial o tempo todo, mas que ninguém havia verificado na íntegra. O podcast se tornou um dos mais baixados do Brasil naquele ano, com mais de 4 milhões de acessos. A série foi adaptada para o Globoplay como documentário, chegando ao topo dos assuntos mais comentados nas redes sociais no período em que foi lançada. O Brasil inteiro redescobriu um caso que a maioria conhecia só pelo apelido sinistro, As Bruxas de Guaratuba, e poucos conheciam em profundidade. O que as gravações revelaram, segundo a análise de Mizanzuki e dos peritos que as examinaram posteriormente, era uma confissão construída progressivamente sob coerção. Interrogadores que sugeriam detalhes, acusados que concordavam com esses detalhes para fazer parar o que estava acontecendo com eles. Histórias que mudavam entre uma sessão e outra, e uma narrativa final que não correspondia a nenhuma evidência física encontrada na suposta cena do ritual. Em dezembro de 2021, os advogados de Davi Soares e Oswaldo Marceneiro entraram com pedido formal de revisão criminal no Tribunal de Justiça do Paraná. A petição incluía 2 laudos técnicos que apontavam não apenas indícios de tortura, mas também evidências de que as fitas de áudio apresentadas à Justiça ao longo dos anos haviam sido editadas antes de serem juntadas ao processo. Ou seja, o material que o júri havia analisado não era a gravação completa dos interrogatórios. Em 4 de janeiro de 2022, o governo do Paraná publicou um documento oficial pedindo desculpas a Beatriz Abad pelas torturas, chamadas de sevícias indesculpáveis, no comunicado assinado pelo secretário estadual de Justiça. Era a primeira vez que o Estado reconhecia formalmente o que havia acontecido naqueles interrogatórios de 1992. Em novembro de 2023, o Tribunal de Justiça do Paraná realizou a revisão criminal. Por 3-2, os desembargadores absolveram Beatriz Abad, Davi dos Santos Soares, Oswaldo Marceneiro e a memória de Vicente de Paula Ferreira, morto na prisão 12 anos antes. A fundamentação do voto majoritário foi direta. Os 4 condenados jamais confirmaram as confissões em juízo, só as fizeram na fase de inquérito policial, e as evidências de que esse inquérito foi conduzido sob tortura eram suficientemente robustas para invalidar qualquer valor probatório daquelas confissões. No início de 2026, o Supremo Tribunal Federal encerrou definitivamente o processo. A absolvição foi mantida. A indenização pelos danos morais, materiais e existenciais sofridos pelos acusados ao longo de mais de 30 anos foi reconhecida. Nenhum recurso adicional é mais cabível.
Mas há uma pergunta que nenhuma dessas decisões respondeu. Quem matou Evandro? O corpo mutilado do menino foi encontrado. A causa da morte, violência, é evidente. Alguém sequestrou aquele menino de 6 anos no espaço de 150 metros entre a casa e a escola. Alguém o matou e mutilou o corpo de uma forma que, até hoje, não encontrou explicação forense satisfatória. Alguém fez isso numa cidade onde outra criança havia desaparecido 2 meses antes e nunca mais foi encontrada. Os 7 acusados pelo crime eram inocentes, conforme reconheceu definitivamente o Estado brasileiro. O que isso significa, logicamente, é que o verdadeiro responsável pela morte de Evandro nunca foi investigado com seriedade, porque toda a capacidade investigativa do Estado foi direcionada a construir um caso contra as pessoas erradas. Qualquer pista real que pudesse ter existido em 1992 foi contaminada, ignorada ou destruída pelo processo que se seguiu. Há outro detalhe que Ivan Mizanzuki registrou ao encerrar sua série. A onda de desaparecimentos de crianças no Paraná durante os anos 1980 e 1990 cessou completamente após a prisão dos 7 acusados do caso Evandro. Diógenes, o primo que havia montado o dossiê original, usou esse argumento para defender a culpabilidade dos condenados. Se as prisões coincidiram com o fim dos sumiços, era porque os criminosos estavam de fato presos. Mas há outra leitura possível, e é a que Mizanzuki deixou suspensa no ar ao final de seu trabalho. O que se os desaparecimentos cessaram, não porque os culpados foram presos, mas porque o responsável, ou os responsáveis, viram o que aconteceu com os 7 inocentes e entenderam que eram suficientemente invisíveis para parar. Que a histeria do ritual satânico havia criado inadvertidamente uma cortina perfeita atrás da qual o verdadeiro assassino podia simplesmente desaparecer. Evandro Ramos Caetano teria 40 anos hoje. O caso que levou seu nome encerrou de forma definitiva em 2026, sem saber quem o matou. O arquivo foi fechado. A prescrição foi reconhecida. Mesmo que alguém apareça amanhã com uma confissão real, não há punição legal possível. A única coisa que sabemos com certeza é que um menino de 6 anos saiu de casa para pegar um lanche na escola, numa manhã de abril de 1992, e que a única pessoa que sabe o que aconteceu nos 150 metros entre aquela porta e aquela escola ainda não foi encontrada. Se você chegou até aqui, você sabe tanto quanto a justiça brasileira soube, e a justiça levou 31 anos para admitir que havia condenado as pessoas erradas. Deixa nos comentários, você acredita que houve realmente um ritual? Ou a teoria do ritual foi construída para encobrir algo completamente diferente? Esse é um dos casos em que a pergunta mais perturbadora não é quem foram os acusados, mas quem nunca foi acusado.